O fenômeno popularmente conhecido como Síndrome de Peter Pan observa um conjunto complexo de padrões comportamentais que estão frequentemente associados a pessoas que apresentam resistência em crescer e assumir responsabilidades adultas. No entanto, esses comportamentos podem gerar confusão, porque possuem semelhanças com os comportamentos exibidos por aqueles que possuem o transtorno de personalidade narcisista. Quais as diferenças e similaridades entre a síndrome de Peter Pan e o narcisismo? Quem tem a síndrome é narcisista? E quem tem o transtorno apresenta a síndrome de Peter Pan? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, que foi sugerido por uma de nossas seguidoras. Um grande abraço para você que me pediu este vídeo. Então, antes de começar, aproveite para se inscrever no canal se te interessar esse tipo de assunto. Acione o sininho de notificações para ser notificado toda vez que um vídeo novo entrar no ar e dê o seu poderoso like que ajuda vítimas de abusadores narcisistas a se tornarem sobreviventes. Eu sou Kátia Vipik, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre um grande prazer ter você aqui no canal Total Self. Acredito que você já conheça a história de Peter Pan. Peter Pan é um adolescente, um personagem fictício que vive na Terra do Nunca, que é um lugar mágico onde as crianças nunca envelhecem. Ele tem uma personalidade brincalhona e se recusa a crescer, se recusa a assumir responsabilidades adultas. Peter Pan é interpretado como um símbolo da juventude e da liberdade. Ele quer viver aventuras, mas rejeita as limitações e obrigações da vida adulta. O termo Síndrome de Peter Pan é originário de um psicólogo norte-americano chamado Dan Keeley, que estudou atitudes, comportamentos relacionados à imaturidade, à irresponsabilidade presentes em pessoas adultas. A Síndrome de Peter Pan não é um diagnóstico médico formal e não aparece no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais DSM-5, que é a principal referência para diagnósticos psiquiátricos. Mas é uma maneira de descrever um padrão de comportamento. É um termo utilizado para descrever um conjunto de características e comportamentos associados a adultos que têm dificuldades em assumir responsabilidades e se comportam de maneira imatura, semelhante a uma criança, ou seja, adultos que não querem crescer. As pessoas com síndrome de Peter Pan tendem a evitar compromissos adultos e buscam manter um estilo de vida despreocupado e divertido, evitando responsabilidades e tendo assim dificuldades em lidar com as pressões e desafios da vida adulta. Vou falar brevemente algumas características que estão frequentemente presentes nesse tipo de personalidade, a fim de te ajudar a distinguir a síndrome de Peter Pan do narcisismo. Pessoas consideradas com a síndrome evitam assumir responsabilidades adultas. Podem ter dificuldade de enfrentar os desafios da vida adulta, como estabelecer uma carreira estável, cuidar de si mesmas financeiramente ou tomar decisões importantes. Podem ter dificuldade em lidar com compromissos, em se comprometer com relacionamentos de longo prazo, trabalho ou projetos, preferindo manter uma sensação de liberdade e independência. Geralmente buscam a diversão e prazeres imediatos. Tendem a priorizar atividades divertidas e instantâneas sem planejar o futuro. A ideia de não querer crescer pode parecer engraçada, interessante, divertida, mas a longo prazo essa atitude pode se transformar em um obstáculo para o desenvolvimento dessa pessoa. Mas nem todas as pessoas que têm um lado brincalhão são imaturas ou têm a síndrome de Peter Pan. Existem diferentes maneiras de expressar a alegria e o humor, e nem todas indicam falta de maturidade. Por isso, é necessário analisar o contexto antes de chegar a qualquer conclusão sobre a presença da síndrome de Peter Pan em alguém. A pessoa que possui a síndrome pode evitar atividades que são consideradas típicas do comportamento adulto,
como cuidar da casa, pagar as contas ou tomar decisões importantes. Também costuma buscar constantemente a aprovação, a validação das outras pessoas e o reconhecimento de suas ações. Pode ter dificuldade em lidar com críticas e, por ter uma baixa tolerância para críticas ou feedback negativo, reage de forma defensiva e pode até ser agressiva em algumas situações. No contexto profissional, as pessoas com características associadas à síndrome de Peter Pan podem enfrentar dificuldades que se manifestam em um padrão de perda frequente de empregos. Isso ocorre devido a faltas constantes, atrasos repetidos e desempenho insatisfatório. Essas pessoas tendem a abandonar seus empregos por se sentirem estressadas, entediadas, ou porque a realidade do trabalho não corresponde às suas expectativas idealizadas. Além disso, elas podem demonstrar falta de interesse em avançar em suas carreiras ou em desenvolver habilidades em uma área específica. Em vez disso, podem preferir explorar diferentes empregos sem se aprofundar verdadeiramente em nenhum deles. Pessoas com a síndrome de Peter Pan podem idealizar profissões, ter objetivos irrealistas, como desejar ser um ator famoso sem nunca ter escrito um livro. O problema não está em querer ser, e sim na falta de ação para alcançar o objetivo. Também a falta de confiabilidade é bastante característico desse tipo de personalidade. Essas pessoas têm dificuldade de cumprir acordos, seguir agendas estabelecidas e costumam mudar de ideia facilmente, causando frustração e falta de confiança nos relacionamentos pessoais e profissionais. Por exemplo, quem tem esse tipo de personalidade pode prometer comparecer a um compromisso, mas acaba faltando sem aviso prévio. Pode concordar em um plano de trabalho e depois mudar de opinião de repente, deixando os outros em situações difíceis. Quem tem esse tipo de personalidade pode ter a procrastinação como uma forma de evitar as demandas e as responsabilidades da vida adulta. Pode não querer estabelecer relacionamentos estáveis, porque prefere a liberdade e a independência que os relacionamentos mais casuais oferecem. Assim, evita as obrigações e os desafios emocionais associados a um compromisso duradouro. Você percebeu que muitas dessas características estão presentes na personalidade de algumas pessoas narcisistas? Mas isso não é indicativo de que a pessoa com a síndrome de Peter Pan é narcisista. Embora a síndrome de Peter Pan tenha características bastante parecidas com as do narcisista, como evitar compromissos, buscar atenção constante, não gostar de ser avaliada negativamente, dar desculpas e culpar os outros quando as coisas dão errado, não se esforçar para alcançar seus objetivos ou ambições, evitar responsabilidade, encontrar desculpas para não trabalhar, dificuldade em lidar com o dinheiro, gastar compulsivamente e deixar o parceiro assumir responsabilidade por tudo. Embora muitos comportamentos associados à síndrome de Peter Pan se assemelham a traços narcisistas, não significa que as pessoas com essa síndrome sejam necessariamente narcisistas. Da mesma forma que ter traços de narcisismo não implica que a pessoa tenha o transtorno narcisista de personalidade. O que diferencia o narcisista da pessoa que possui a síndrome de Peter Pan é a crueldade na desvalorização do outro de forma intencional. É o desejo por controlar o outro, a perversidade, a manipulação para prejudicar ou tirar vantagem das outras pessoas. Já a síndrome de Peter Pan tem a ver com alguém que reluta em assumir responsabilidades, em amadurecer. É alguém que busca constantemente divertimento e prazeres imediatos, mas sem a intenção de causar danos aos outros diretamente. Embora esse tipo de personalidade possa causar sim danos às outras pessoas e a si mesmo. Porém, indivíduos com narcisismo podem exibir características da síndrome de Peter Pan, justamente porque ambos os perfis tiveram dificuldade no amadurecimento saudável. A síndrome de Peter Pan é caracterizada principalmente por uma resistência ao amadurecimento e uma relutância em enfrentar as
responsabilidades da idade adulta, enquanto o narcisismo envolve uma visão inflada do eu, busca constante por controle, admiração e falta de empatia. Por isso pode existir sobreposições de alguns comportamentos entre eles, e isso pode te confundir. Os comportamentos da pessoa que tem a síndrome de Peter Pan podem ter sido causados por várias razões. Traumas, rejeição, perdas, baixa autoestima, pais superprotetores. Várias coisas podem ter levado o indivíduo a criar resistência em amadurecer e enfrentar suas responsabilidades na vida adulta. Para saber também o que levou o narcisista a ter o transtorno e o que é o narcisismo, assista aos vídeos que estão linkados na descrição. Na teoria psicanalítica, a síndrome de Peter Pan pode ser vista como uma forma de resistência à entrada na fase adulta. A psicanálise também destaca a importância das relações parentais na formação da personalidade. Pais superprotetores ou ausentes podem contribuir para a síndrome de Peter Pan, uma vez que não oferecem o apoio necessário para que a criança desenvolva autonomia e responsabilidade. Se é você quem está encontrando dificuldades em assumir responsabilidades e está preocupado com os seus comportamentos imaturos, é altamente recomendado buscar a ajuda de um profissional da saúde mental para compreender suas emoções e encontrar caminhos para um desenvolvimento mais saudável e uma vida adulta plena. Se você gostou desse vídeo e deseja outros vídeos sobre este mesmo assunto, escreva nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o seu poderoso like para que outras pessoas também possam usufruir dessa mensagem e assista este outro vídeo que está aparecendo na tela. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Total Self.